Vamos começar com o primeiro ponto que o Gruden apresenta nesse livro Política segundo a Bíblia, que a gente viu um pouquinho ontem. Gruden observa que é inadequado, do ponto de vista bíblico, qualquer defesa de que, por exemplo, o cristianismo deva ser imposto pelo governo. Não só o cristianismo, mas qualquer outra religião. Do ponto de vista bíblico, é inconsistente, incoerente com a Bíblia, a ideia de um governo que imponha uma religião. O texto que ele se baseia para fundamentar isso é o texto de Mateus 22, do 15 ao 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à ilusão dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, daquela maneira mais gentil de Jesus lidar com a hipocrisia, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. E ele lhes disse, vamos repetir juntos? Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você pode dizer isso mais uma vez? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Governo é uma coisa, a igreja é outra. O governo e a igreja são duas coisas que têm que estar separadas. A gente tem que aprender a lógica que Jesus ensinou aqui. Aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. É interessante porque, mesmo se alguém perguntasse assim, mas Jonas, então o que o Gruden está dizendo é que, mesmo que esse governo seja cristão, e ele obrigue todo mundo a ser cristão e evangélico, isso não é bíblico? Sim, não é bíblico. Essa ideia megalomaníaca, vamos ganhar o Brasil para Jesus e o governo, vamos ter um presidente cristão evangélico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que isso não é errado, não é necessariamente ruim, o oposto também não significa que seja necessariamente errado ou ruim. Porque o que a gente precisa, sobretudo, saber,
não é se o governante é evangélico ou não. O que a gente precisa saber, e a Bíblia diz com toda clareza, e amanhã a gente vai ver isso com mais clareza ainda, porque a gente vai analisar esses textos, é de que não há nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus. Não importa se seja evangélico ou não. Essa é uma das prerrogativas fundamentais de uma cosmovisão bíblica que tenta entender a política à luz da Bíblia. Tem um trechinho que eu queria ler para vocês. Quem tem um livro aí, está na página 34. Olha o que ele diz, no ponto 7, na quarta linha do ponto 7, do tópico 7, quando ele fala sobre a influência espiritual por trás da visão de impor a religião. Como a tentativa de, por exemplo, fazer uma aliança com o governo, a fim de que o governo seja agora então evangélico e obrigue todos os brasileiros, por exemplo, a serem evangélicos. O quanto isso é antibíblico. Obrigar as pessoas a seguir uma fé não cristã, como hinduísmo na Índia ou islamismo em muitos outros países, resulta com frequência na opressão dos cristãos e na tentativa de expulsar o cristianismo do país. Quantos aqui não conhecem missionários e situações de missionários em países em comunidades radicais, em que o cristianismo é negado porque existe uma religião oficial do país, e o cristianismo, para ser pregado lá, vai ser pregado contra, numa posição contra o governo, anti-governo, e por isso cristãos vão morrer, vão ser perseguidos, porque existe uma imposição religiosa do governo a todos aqueles que fazem parte de determinado país. Quem nunca ouviu uma notícia como essa? Mas preste atenção no que ele vai dizer. Em contrapartida, procurar obrigar as pessoas a tornarem-se cristãs também tem a tendência de expulsar o verdadeiro cristianismo, pois remove da vida das pessoas a oportunidade de escolher voluntariamente seguir a fé cristã. Alguns terão a fé autêntica, mas a maioria não. Como resultado, sociedades inteiras tornam-se cristãs, mas apenas de nome. A igreja é governada então por cristãos que na verdade não o são, pois carecem da fé autêntica. E uma igreja governada principalmente por não cristãos, não demora a se tornar espiritualmente morta e ineficaz. Então, o que a imposição religiosa do cristianismo impede nas pessoas, por exemplo, uma suposição, mas isso acontece com qualquer religião, mas eu estou falando em especial a cristã, é a impossibilidade de uma experiência autêntica, de uma fé autêntica nas verdades cristãs, ou na fé cristã. Então, quando você obriga alguém a aceitar a verdade cristã que a palavra de Deus te deu, você está sequestrando dessa pessoa a possibilidade que ela teria de aceitar ou de ter uma experiência de uma inclinação autêntica para o Evangelho, para uma inclinação para o Evangelho que vai ser pela via do medo, da coerção. É como se a gente tivesse com uma arma apontada na cabeça de todas as pessoas, dizendo: ou você aceita as verdades cristãs, ou então você vai morrer. E aí, quando elas dizem sim, nós somos cristãos, a gente dá glória a Deus e aleluia, porque elas disseram que são cristãs, mas elas disseram com um revólver na cabeça. Isso não é pregar o Evangelho.
Pregar o evangelho não é forçar as pessoas a se tornarem evangélicas ou cristãs. Pregar o evangelho é libertar pessoas e não escravizá-las. Pregar o evangelho não é usar o medo, o inferno ou qualquer outro artifício para obrigar as pessoas a se tornarem aquilo que elas não querem ser. Por isso, a obra do evangelho tem que ser sempre o fruto de uma transformação do coração, que começa com a ação do Espírito na vida do indivíduo. E enquanto o Espírito não agir na vida do indivíduo, não haverá conversão genuína. A conversão dos povos e nações tem que ser, sobretudo, uma obra do Espírito Santo e não uma obra da igreja. A igreja é apenas um instrumento para anunciar aquilo que de fato merece ser visto e contemplado, que é Jesus. É o tal do ministério do holofote, lembram? No curso de inteligência humilhada a gente falou sobre ele, lembram? Que o J.I. Packer, naquele livro, por sinal, um livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler, chama-se Na Dinâmica do Espírito, publicado por J.I. Packer. Ele diz assim: existe um ministério que é o ministério que a igreja precisaria se dedicar 24 horas por dia. Ele vai chamar de ministério do holofote. O que é o holofote? Não é aquilo que você deve procurar, mas é aquilo que você deve ser. Ele diz que um cristão e que a igreja deveria aprender com o Espírito Santo, não a buscar o holofote, mas a ser um holofote. Por quê? Holofotes nunca trazem luz para si mesmos. O holofote nunca ilumina a si mesmo. O holofote ilumina aquilo que de fato precisa ser visto. Por isso, aquilo que precisa ser visto não é você ou a igreja, mas aquilo que você e a igreja têm a obrigação, por ser igreja, de iluminar, que é Jesus Cristo. As pessoas não podem saber que há igreja no mundo, porque elas estão vendo a igreja. As pessoas têm que saber que há igreja no mundo, porque elas estão sendo capazes de ver Jesus. Porque a igreja tem sido apenas um holofote para apontar e mostrar aquilo que merece de fato ser visto. Então essa ideia de a gente se tornar responsável por tornar as pessoas evangélicas, essa ideia ela é completamente antibíblica. A ideia bíblica ela está centrada no poder e na atuação do Espírito, na dinâmica do Espírito, em libertar o coração dos homens para enxergar Deus. E a igreja tem que simplesmente agradecer ao Senhor, porque Deus lhe deu o privilégio de ser usada como uma lanterna, como uma luminária, como um holofote, para que os homens possam enxergar Jesus. Mas não obrigar as pessoas a se tornarem cristãs. Um segundo ponto interessante é o contrário disso. É um outro movimento de relação, né, entre governo e religião. É a ideia de que o governo deve excluir a religião. Novamente, uma parte daquilo que a gente disse ontem. O que acontece quando a gente vê hoje essa espécie de hostilidade com relação à manifestação de uma influência cristã no contexto político. Se vê hoje como algo extremamente negativo. E aí a gente precisa tomar um enorme cuidado, porque o fato de você dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o fato de você não misturar as estações, não misturar política com igreja, não misturar governo com igreja, não significa, portanto, que você como cristão não possa influenciar a política para o bem. São duas coisas absolutamente distintas. Por isso o cristão que não concorda com a imposição religiosa, ele vai ser o primeiro a defender a liberdade religiosa. Uma coisa que eu e você temos que abraçar com toda a força e defender com toda a força e vigor é a liberdade religiosa.
No entanto, não é aquela liberdade religiosa do relativismo secularista de nossos dias, que entende liberdade religiosa ou ser contra a imposição religiosa como uma espécie de remoção de toda e qualquer influência do cristianismo ou do evangelho na política. Defender a liberdade religiosa não significa se calar diante das injustiças, não significa se calar diante do que é certo e que é errado, e daquilo que a Bíblia diz para mim e para você que é certo e que é errado. Defender a liberdade religiosa não significa simplesmente se encolher diante dos grandes desafios que a vida no mundo representa para a igreja. Defender a liberdade religiosa não significa se trancar entre quatro paredes, se protegendo do mundo, como se o mundo fosse já de uma forma condenado e a igreja pudesse se salvar dentro de quatro paredes. Liberdade religiosa não tem absolutamente nada a ver com irresponsabilidade política. Liberdade religiosa é a afirmação daqueles que não querem impor a religião, não querem fazer da religião, ou não querem fazer de uma crença religiosa um motivo para violentar pessoas. Mas ao mesmo tempo, não significa que defender a liberdade religiosa signifique se calar diante de todas as alternativas que o mundo que a gente vive, a era que a gente vive, nos coloca. Defender a liberdade religiosa não é defender a privatização da religião cristã, não é colocar mordaças em cristãos, para que cristãos não possam no cenário público expressar suas opiniões. A gente precisa entender que liberdade religiosa implica, em primeiro lugar, um espírito de tolerância, e tolerância, a gente viu ontem, não é concordar com o diferente, é você respeitar o diferente na medida em que você discorda e não na medida em que você concorda. Concordar não é tolerar. Para tolerar é preciso discordar até a última gota. É como, por ironia do destino, Voltaire dizia: posso discordar plenamente de tudo o que você está dizendo, mas se preciso for, darei a minha própria vida para que você tenha o direito de dizê-lo. Isso é tolerância. Entender que a gente pode discordar de alguém em absolutamente todos os pontos, e isso não significa que esse alguém deva ser calado porque simplesmente ele não concorda com nossas opiniões. Mais uma vez, vamos defender a separação entre igreja e Estado? Vamos continuar defendendo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Vamos defender a liberdade religiosa e ser contra todo e qualquer movimento político de imposição religiosa? Vamos. Mas isso não significa ser ausente no cenário político. Isso não significa, de forma alguma, ser inerte diante dos grandes desafios que a política nos impõe. Isso não significa, em hipótese alguma, que liberdade religiosa signifique o silêncio dos cristãos. Hannah Arendt escreveu um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Ele chama-se A Dignidade da Política. Tem 2 artigos aqui que eu gosto demais. Um deles é Filosofia e Política. Eu trabalhei algumas ideias desse texto num artigo que eu publiquei na Teologia Brasileira sobre o totalitarismo, e um artigo sobre, naquela ocasião em que o Supremo aprovou o aborto dos anencéfalos, e eu trabalhei essa questão de todas as questões que são decididas no cenário público, elas são resolvidas com uma lei e não com debate, com um amplo debate de ideias. Nesse outro artigo, que eu espero um dia poder trabalhar com mais carinho, é um artigo que ela escreveu sobre
religião e política. Ela diz uma coisa muito interessante. Olha o que ela diz. Olha o que ela diz. Se as religiões seculares são possíveis, e aí a gente precisa parar. O que é uma religião secular? Ela parte do mesmo pressuposto que o Godswald, aquele economista holandês, neocalvinista, que escreveu o livro Ídolos de Nosso Tempo, que a gente acabou de falar na sessão anterior da nossa palestra. A ideia de que todos os seres humanos estão propensos a um fim último. E se ele não encontra Deus como fim último, ele vai encontrar um ídolo. Não importa se você seja um ateu, um agnóstico, seja lá o que for. Se você não adora Deus, você vai adorar um ídolo. Você vai adorar um Deus, uma divindade. Então mesmo os secularistas, os relativistas, os ateus têm uma divindade. E o que ela tenta dizer é que mesmo o secularismo, que parte de uma ideia de que não existe Deus e que religião é uma questão de foro íntimo, ela não se livra dessa condição humana de inclinação para Deus, e por isso ela se torna uma religião. O secularismo é uma religião, como é uma religião também o socialismo, como é uma religião o marxismo, como é uma religião também o liberalismo, como toda e qualquer ideologia tem uma propensão a se tornar uma religião todas as vezes que ela se torna a esperança última de uma pessoa. Então ela vai dizer, se as religiões seculares são possíveis, no sentido de que o comunismo, por exemplo, é uma religião sem Deus, então não vivemos mais meramente em um mundo secular, que baniu a religião de seus assuntos públicos. Então note esse movimento. Não se trata apenas hoje de vivermos num contexto em que o secularismo tem, de uma tal forma, lutado pela privatização da religião, ou seja, para impedir a religiosidade em eventos públicos, uma oração num evento público, um símbolo religioso num evento público, essa tendência de eliminar da esfera pública a religiosidade, tudo aquilo que é uma crença religiosa. Isso que a gente já vê de uma maneira clara, não representa o fim da história, mas apenas o começo de todo o movimento do secularismo, que não é tornar apenas a religião uma questão de foro íntimo, ou seja, tirar Deus da esfera pública, mas preste atenção no que ela diz, mas sim em um mundo que chegou mesmo a eliminar Deus da religião. O objetivo final não é esse, começa-se apenas tirando Deus da esfera pública, mas a grande ambição é também tirar Deus da religião. Por isso não é só simplesmente obrigar a todos os que não concordam, por exemplo, com determinadas instituições ou decisões de um governo, a assumirem isso apenas na esfera pública, tem que se assumir isso também na esfera privada. Então digamos, por exemplo, que é o grande debate dos nossos dias. Não se trata apenas de uma questão de direito, de saber como lidar com a relação entre aqueles que defendem o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas se trata também de lidar com a questão no que diz respeito à administração desse contexto dentro das próprias igrejas, onde não somente se quer arbitrar para além das portas da igreja, mas se quer arbitrar inclusive a própria igreja, onde quer se ditar as normas dentro da própria igreja, onde quer se tirar inclusive da própria igreja aquilo que só vai mantê-la viva, que é Deus. É muito interessante, por exemplo, em outros movimentos, né? Por exemplo, essa questão toda que os nossos seminários enfrentaram com relação à validação dos cursos de teologia pelo MEC. Tem seus lados positivos, seu lado positivo, tem seu lado negativo. Eu vou apontar o lado negativo. O lado positivo é notório que todo mundo percebe, é fácil de perceber o lado positivo. Tanto é que é o lado positivo que torna tão atrativo o vínculo e a vinculação dos cursos de teologia ao MEC. E eu não sou absolutamente, inteiramente contra
a ideia de um seminário ou de uma instituição ter uma chancela do governo. O problema é a forma como vem essa chancela. No momento em que uma chancela do governo, como por exemplo um MEC, uma instituição governamental, chega para você e diz assim: olha, nós vamos reconhecer o curso de teologia, mas desde que as aulas não falem sobre Deus, mas falem sobre o transcendente. Opa, peraí. Mas como assim? O nome de Deus é Deus. Não, mas transcendente é uma linguagem mais científica daquilo que nós acreditamos ser Deus, que não é algo que existe, mas é aquilo que você pensa que existe. Não, tá bom, então a gente vai aceitar isso. E aí a gente não vai ter aula mais de teologia, mas de transcendentalogia. Coisa estranha. É muito estranho isso. O engraçado é que você estuda em Oxford e você não precisa ter currículo Lattes, sabia? Estudei na Alemanha e nenhum alemão tem esse bendito ou maldito currículo Lattes. Essa coisa de você ter que ter um currículo lá, que vai preencher um monte de coisas, que vai ser um objeto de controle do MEC, o MEC controlando os intelectuais do Brasil. Só existe aqui, gente. Parar por aqui, vamos continuar. Eu tenho que me conter. Um outro ponto importante, que é outro lado também da relação entre igreja e governo, que é um discurso que talvez você conheça muito, que é a demonização dos governos, ou a demonização da política. Então, o negócio é a gente lutar contra o governo. Se há governo, sou contra. Então é a ideia de que os governos, a política é o ambiente de Satanás, e o crente que se envolve com política é usado pelo diabo. Greg Boyd, ele escreveu um livro que se chama O Mito de uma Nação Cristã, como a defesa do poder político destrói a igreja. Tá certo? Esse livro foi criticado por Gruden. Por quê? Boyd, ele se baseia nessa passagem de Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao 7, para dizer que Satanás é o diretor executivo da política. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Ele vai, tá vendo? Satanás é o dono de todo o governo. Deus deu para ele todos os governos. Então Satanás governa todos os reinos, potestades, a política. Tá vendo? Por isso que Brasília está do jeito que está. Olha o que ele vai dizer. Em termos funcionais, Satanás é o diretor executivo de todos os governos da terra. O que o Gruden vai notar, em primeiro lugar, é que Boyd não notou que quando Satanás diz que ele tem autoridade sobre os governos, essa autoridade é conferida por Deus. E um outro detalhe, é a única passagem que você encontra a ideia de que Satanás é o dono de todos os governos do mundo. Mas o que ele vai chamar a atenção é que nós estamos diante do pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, por que deveríamos acreditar que ele é o diretor executivo de todos os governos? Ou seja, é esquecer
de todas as inúmeras passagens em que reis e governantes foram pedir conselhos a homens profetas de Deus, esquecer de mulheres, de personagens na Bíblia que se envolveram com política, de se esquecer da relação que o próprio Evangelho vai mostrar entre igreja e o governo, no caso o Império Romano. Esquecer de Romanos 13, que diz que toda autoridade é instituída por Deus. Então, se você adotava esse discurso do Boyd de que a política é coisa do diabo, espero que de hoje para amanhã, principalmente amanhã, você se converta dos seus maus caminhos. Quarto ponto. Talvez você tenha escutado isso. Olha, missão da igreja não é política. Vamos separar as coisas. A gente já aprendeu. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, a tarefa da igreja é pregar. Nosso negócio é pregação. A igreja não tem que se enfiar na esfera pública, ela não tem que se preocupar com o mundo, ela não tem que se preocupar com a realidade à sua volta. O Gruden, ele parte de uma crítica a um livro do John MacArthur, um livro em que ele diz: por que o governo não pode salvar você? Uma alternativa para o ativismo político. O que o MacArthur defende nesse livro? Veja, segundo Gruden. As citações que o Gruden faz dessa obra. Deus não chama a igreja para influenciar a cultura ao promover legislações e decisões judiciais que favoreçam um ponto de vista bíblico. Ou seja, não é uma obrigação da igreja lutar por uma legislação que de alguma forma represente um perfil bíblico. Essa não é a missão da igreja. A igreja não tem que se preocupar com isso. O uso de métodos temporais para promover mudanças legislativas e jurídicas não é nosso chamado e não tem valor eterno. Quando a igreja assume uma postura que enfatiza o ativismo político e a moralização social, ela desvia energia e recursos da evangelização. É a ideia de que em vez de a igreja ficar preocupada em se envolver com política, ela tem que se preocupar em pregar o evangelho, porque a evangelização vai transformar o homem, e transformando o homem a gente não vai precisar de governo. Ou seja, a gente pregaria o evangelho, suponhamos que todo mundo se convertesse. O Brasil inteiro se convertesse. Bora rasgar o civil, o código penal, a gente não vai precisar de mais nada disso. Porque todo mundo vai virar honesto, todo mundo vai virar pessoas, muita gente fina, muita gente boa, ninguém vai pisar na bola com ninguém, porque agora todo mundo virou anjinho. Gente, é uma visão muito otimista do homem. Mais uma vez, é uma posição que o Gruden faz de crítica ao MacArthur. Eu ainda não li o livro do MacArthur, então eu não posso dizer se essa é a ideia do MacArthur ou não, mas eu estou me referindo a uma outra ideia, seja do MacArthur ou não, que é uma ideia que deve ser de alguma forma criticada. A ideia de que todas as vezes que uma pessoa, uma comunidade se converte, então a gente vive numa espécie de comunidade perfeita, harmônica, onde ninguém vai brigar com ninguém, ninguém vai discutir, ninguém vai discordar, é o céu na terra, ninguém vai fazer fofoca de ninguém, tudo muito lindo e maravilhoso, porque na igreja essas coisas não acontecem. Quem aqui nunca ouviu algum evangélico, alguma pessoa dizer assim: olha, eu prefiro fazer negócio com ímpio? Ou a contrapartida.
fazer política sem pregação. Seria o contrário, outra posição que também deve ser descartada. A ideia é do seguinte, olha, a igreja está muito, blá, 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 blá. A igreja tem que entrar para a esfera política. Ela tem que trabalhar. Ela tem que se preocupar com as questões sociais. Ela tem que se envolver com a sociedade. Ela tem que ser socialmente responsável. Tem um livro publicado pela Visão Mundial e pela ABU, chama-se, são vários artigos, e esse artigo em especial chama-se Evangelização e Responsabilidade Social. Foi uma consulta que aconteceu na década de 80, se me falha a memória, em 82, em Grand Rapids, foi liderada por John Stott, e eles fizeram um documento dessa consulta para lidar exatamente com esse tópico, não é? Evangelização e responsabilidade social. Qual é a relação entre pregação do Evangelho e responsabilidade social? Eu tenho alguns amigos que eles não gostam muito quando eu digo que a pregação do Evangelho, ele é o tesouro da igreja, é precioso para a igreja o Evangelho, e que em nenhuma instância eu posso colocar em pé de igualdade com o Evangelho o que seria a responsabilidade social, ou a ação social, ou a atividade social. Mas essa maneira de pensar que prioriza o Evangelho, que chama atenção para a primazia do Evangelho, ela tem a sua origem exatamente na concepção que Stott e todos os demais dessa consulta que foi feita em Grand Rapids chegaram após a reflexão sobre a relação entre evangelização e responsabilidade social. Veja o que essa comitiva do Stott diz sobre isso. Evangelização e responsabilidade social teriam igual peso ou não? Ou seja, pregar o Evangelho e ajudar, fazer assistência social, eles têm o mesmo peso? A tal ponto de, olha, eu posso pregar o Evangelho, e se eu pregar o Evangelho vai ter o mesmo peso de se eu não pregar o Evangelho, mas em vez de pregar o Evangelho de uma forma proposicional, eu vou pregar o Evangelho de uma forma pragmática, ajudando o pobre, ajudando o sofrido, enfim. Então isso teria o mesmo peso, porque Evangelho e responsabilidade social estão no mesmo patamar. Então, esse é o problema que essa consulta do John Stott, junto com toda aquela turma lá de Grand Rapids, fez com esse documento. Teria uma delas predominância sobre a outra, ou seja, uma delas seria priorizada em relação à outra? Diz o Pacto de Lausanne que na missão de serviço sacrificial da igreja, a evangelização é primordial. Então, não é invenção minha, está aí, na história de todo o evangelicalismo e daquilo que tem de melhor no evangelicalismo, que foi esse contexto todo de efervescência que vem de Lausanne depois de 1974. Embora essa afirmação incomode bastante alguns de nós, pelo receio de estarmos quebrando essa parceria, ainda assim nós a aprovamos. Ou seja, essa comitiva insistiu na ideia de que a evangelização é primordial, ou seja, ela tem um peso maior. E temos duas explicações para ela. Olha a explicação que o Stott vai dar. Em primeiro lugar, a evangelização tem certa prioridade. Não estamos falando em prioridade temporal, mas em prioridade lógica, pois há situações em que o ministério social precisa vir primeiro. Exemplo, você acabou de encontrar alguém que foi atropelado por um ônibus, o cara perdeu a consciência. Não, eu preciso pregar o evangelho para ele. Irmão, preciso falar do evangelho para você. A Bíblia diz, e o cara está lá. Irmão, eu estou falando de Jesus para você. O cara entrando em com você, irmão, eu estou pregando. Não é isso que o John Stott está falando. A prioridade do evangelho é claro que não é isso.
É claro que do ponto de vista temporal, o que você tem que fazer naquela hora é socorrer o cara. E aí, nesse sentido, do ponto de vista temporal, a ação social veio antes. Mas do ponto de vista lógico, o que Lausanne vai defender é a primazia da evangelização, portanto, da pregação do evangelho. Olha como ele vai argumentar isso. O próprio fato da responsabilidade social cristã pressupõe a ideia de cristãos socialmente responsáveis. E isso só acontecerá através de evangelização e discipulado, ou seja, a responsabilidade social no contexto de uma visão cristã de mundo, de relação do cristão com a sociedade, é uma relação em que a pregação do evangelho e a conversão provocada no homem pela palavra do evangelho, ela necessariamente nos convoca a sermos socialmente responsáveis. Então pode ser uma implicação do evangelho? Claro que é uma implicação do evangelho. Se a ação social é o objetivo e a consequência da evangelização, como afirmamos, então a evangelização deve precedê-la. Isso não é o Jonas que está dizendo, isso é o Stott. Em segundo lugar, a evangelização relaciona-se com o destino eterno das pessoas. E trazendo-lhes as boas novas da salvação, os cristãos estão fazendo uma obra que ninguém mais pode fazer. Qualquer pessoa nesse mundo pode ser socialmente responsável e não precisa ser cristão para ser uma pessoa generosa. Um ateu pode ser generoso, um hinduísta pode ser generoso, um espírita pode ser generoso, um corintiano pode ser generoso. Mas pregar a salvação, tal como Jesus pregou, na dimensão integral, holística de todo o reino de Deus e o seu alcance, só a igreja pode fazer. Raras serão as ocasiões, se é que elas ocorrerão, em que nós teremos que optar, olha, presta atenção nisso, que a gente tem que escolher entre satisfazer a fome física e a espiritual, entre curar o corpo e salvar a alma. Pois um amor autêntico pelo próximo nos levará a servi-lo como um ser integral. Então, é a história do samaritano. A gente vai ter, é claro que todo cristão que vai pregar o evangelho, ele não vai se preocupar apenas em anunciar o evangelho e não dar um prato de comida para alguém. O ponto não é esse. O ponto que ele vai apontar é o seguinte: no entanto, se tivermos que fazer essa opção, se for um contexto em que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma ou outra, é bom lembrar que a necessidade suprema e máxima de todo ser humano é a graça salvadora de Jesus Cristo. Portanto, eu vou ler com todas as letras, pausadamente. Portanto, a salvação. Como? Eu não entendi, pode falar mais alto? A salvação espiritual e o quê? Eterna de uma pessoa é de maior importância. O que está dizendo? É de maior importância do que o seu bem-estar temporal e material. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. O fato de você entender que o evangelho é a coisa mais importante, o tesouro da igreja, não significa que você, portanto, deva se privar do desafio da responsabilidade social. Mas jamais será justificável qualquer tentativa de desafiar os cristãos da igreja para serem socialmente responsáveis, colocando a responsabilidade social com o mesmo peso da pregação do evangelho. Não é necessário para desafiar as pessoas
a cumprirem as implicações do Evangelho, dizer que a responsabilidade social tem o mesmo peso da salvação espiritual e eterna que Deus deu para nós. O que a gente precisa é entender e ter vergonha em nosso rosto, todas as vezes que a gente crê nesse Evangelho, prega esse Evangelho, e ao mesmo tempo não vê esse Evangelho nos tirando de todo esse movimento narcisista e introspectivo, e nos fazendo viver uma experiência de extroversão. É isso que tem que nos envergonhar, e para isso a gente não precisa dizer que aquilo que a gente precisa fazer na igreja tem o mesmo pelas pessoas, tem o mesmo peso que o Evangelho. O que a gente precisa é ser extrovertido. A gente precisa de um cristianismo, como diz o Guilherme de Carvalho, um cristianismo que seja de um ambiente de extroversão, que faça o que está aqui dentro, em si mesmado, ir para a esfera pública. Na década de 80, o reverendo Philippe Lefebvre, ele também fez uma consulta, e essa consulta era sobre a evangelização mundial. Foi realizada em Pattaya, na Tailândia, no mês de junho de 1980. E eles fizeram essa consulta, que tinha como tema o Evangelho e o marxista. E o mote desse trabalho era mostrar uma perspectiva sobre como evangelizar os marxistas. Então, esse grupo de Lausanne sentou para estudar a melhor maneira de se evangelizar, por exemplo, os marxistas. Obviamente, porque se entendia que o marxismo, ele não corresponde à visão cristã de mundo. E que, portanto, o marxista, de alguma forma, precisaria ser alvo da evangelização. E é engraçado porque o modelo que foi usado por Lausanne aqui para a evangelização dos marxistas foi o modelo usado para a evangelização dos muçulmanos. Pela mesma comunidade, porque estão pensando exatamente sobre isso, sobre a evangelização, como a igreja deve evangelizar. Não é? Num determinado trecho dessa consulta, eles chegaram à seguinte conclusão: cristãos politicamente conscientes, sensíveis para com o sofrimento dos pobres, viram-se totalmente frustrados pela inércia e algumas vezes pela franca oposição da igreja, o que os levou à conclusão de que a análise de Marx, afinal de contas, estava certa. Por fim, de tal maneira se identificam com os marxistas, aparentemente as únicas pessoas a fazerem algo a favor da justiça, que acabam perdendo sua identidade cristã. Então, por outro lado, é verdade que o Evangelho, como vai dizer John Stott, ele tem a primazia em relação à responsabilidade social, apesar de os dois sempre caminharem juntos. E ser uma necessidade do cristão se preocupar com o sofrimento das pessoas. Entretanto, o que a gente não pode deixar de lado é a nossa grande omissão. Para lembrar do trocadilho do Dallas Willard, a gente esqueceu do C da grande comissão e por isso se tornou a grande omissão. A omissão na medida em que simplesmente em algum momento de nosso trajeto a gente pode deturpar, como toda e qualquer visão está suscetível a uma distorção, como a gente viu no início, a mensagem do Evangelho, tornando-a uma exclusividade e excluindo de toda essa visão do Evangelho a nossa responsabilidade com o sofrimento daqueles que estão próximos
de nós. E nesse sentido, no nosso contexto latino-americano, parece que a ideologia marxista se tornou a ideologia, por natureza, dedicada a amar e cuidar dos pobres, dos necessitados. Por isso, o conceito está tão chapado de justiça social, de responsabilidade social, com a maneira esquerdista ou marxista de lidar com os problemas sociais, que somente as pessoas boazinhas, que gostam de pobre, que amam os sofridos e os necessitados, são marxistas. Quem não é marxista odeia pobre, quem não é marxista odeia pessoas que estão necessitadas, são burgueses, são pessoas que não têm nenhuma vontade de ajudar o próximo. Esse tipo de sensibilidade para esse tema é o problema que está em xeque aqui. Porque o que ele nota é que muitos cristãos sinceros, que estavam preocupados com a responsabilidade social e essa coisa toda, percebeu, dentro do contexto conservador que a igreja estava, uma omissão com relação aos problemas sociais. Então, nesse sentido, o que a gente viu nesse contexto foi uma migração dos cristãos que, em vez de evangelizar os marxistas, foram evangelizados pelos marxistas e deixaram o evangelho e se tornaram ateus. Porque acreditavam que um ateu marxista fazia melhor o bem para o seu próximo do que um cristão. E ele só chegou a essa conclusão porque ele percebeu que a pregação era ineficiente, porque a pregação não lida com os problemas reais das pessoas concretas. Por isso, para esses cristãos que abandonaram o evangelho, fazer política era algo que implicava a ausência da pregação. Mas nesse mesmo folheto aqui, eles colocam no final o testemunho da conversão de um líder estudantil comunista numa universidade latino-americana. Olha como ele conclui o testemunho dele. Após 6 meses de crise intelectual, dobrei meus joelhos diante de Deus. Isto foi em 1971. Desde então, meu avô e outros jovens líderes comunistas também se tornaram cristãos. A reação imediata de meu irmão diante da minha conversão foi: isso é ridículo! Contudo, 3 anos mais tarde, ele também se converteu e agora é pastor. Todos nós podemos testemunhar que foi a natureza sobrenatural da mensagem o que nos atraiu a Cristo, e não as respostas cristãs de cunho sociopolítico. Ou seja, não podemos subestimar o poder do Evangelho, que transforma o coração das pessoas e leva as pessoas ao comprometimento da obediência a Deus, que implica na responsabilidade, sim, social. Por fim, para terminar, um último livro. Esse aqui eu quero dar uma ênfase. Mas pensa numa ênfase brutal. É um livro do Julian Benda, A Traição dos Intelectuais. Ele escreve esse livro, e esse livro é especialmente que aqueles que querem se envolver com teologia, com reflexão, não é? Que leiam esse livro. Por quê? A maior tentação da tua vida vai ser exatamente essa. Cara, por que você está estudando essas coisas aí? Isso aí é muito complicado de entender, isso não vai levar a lugar nenhum, não serve para nada. Você fez aí um monte de trabalho, o que você fez isso aí? Ninguém entende o que você escreve. Enquanto um monte de gente aí na igreja está passando fome, você está aí fazendo exegese. Ninguém já traduziram a Bíblia para você? Por que você está preocupado em traduzir a Bíblia? Vai cuidar das pessoas. Vai fazer o bem para o próximo. Você está ficando uma pessoa feia. Está horrível. Não é? Ele escreve o seguinte:
Intelectuais são todos aqueles cuja atividade, por essência, não persegue fins práticos. Você sabe que Aristóteles, quando escreveu, os seus tratados, perguntaram para ele o seguinte: qual é a finalidade da filosofia? Por que você pensa tanto? Ele disse uma resposta que ficou eternizada. A resposta mais simples do que serve a filosofia. Ele disse: para nada. Como assim para nada? Tem que servir para alguma coisa. Tem que ter utilidade o que eu estou fazendo. O que eu estou pensando tem que ter alguma prática. Se não tiver prática, para que eu estou pensando? E o que Aristóteles vai dizer é: não serve para nada. Mas Aristóteles, é o Ari, não é o Sócrates. Mas Aristóteles, se não serve para nada, qual é o valor da filosofia? Esse é o problema, esse é o nosso problema. Quando a gente fica preso a um mundo pragmatista, extremamente pragmatista, a gente só consegue dar valor a coisas que são úteis. Por isso você vai encontrar e se relacionar com monstros e não com pessoas que vão só te usar. Porque elas vão querer saber se você serve para alguma coisa. Porque o seu valor, por exemplo, para um pastor pragmático, é se você pode ajudar ele em alguma coisa na igreja. Se você não puder ajudar ele em alguma coisa na igreja, você não serve, você não é útil. Porque isso é a tirania do pragmatismo, a tirania do utilitarismo. Essa coisa que a gente o tempo todo está dizendo assim: olha, isso aí é valioso? Mas se é valioso é porque serve para alguma coisa. A gente tem que aprender a descobrir que nem sempre tesouros que são extremamente valiosos, eles servem para alguma coisa. Quem aqui está namorando, ou já namorou e ainda namora, só que agora casado, lembra de algum dia lá no passado, não é? Aquele dia em que o casal estava no jardim, no farfalhar das flores, no canto dos pássaros, quando uma folha seca flutuando foi parar entre os dois pombinhos. E aí a menina, toda apaixonada, vê aquela folha e diz: oh, que folha linda, essa folha caiu e hoje foi o primeiro dia que a gente se beijou. Eu vou guardar essa folha vai ser o símbolo do nosso amor. E como é crente, vai colocar a folha onde? Todo mundo faz isso um dia na vida. Tá vendo? A tua Bíblia serviu para alguma coisa. Aí põe a folha lá na Bíblia. Aí passa 5 anos, recém-casado, passa 2 anos, aí tem um filho, 3, 4, 5 anos de casado. Aí um dia o menino encontra lá, abre a Bíblia. Todas as vezes que a mulher abre, olha para a folha, ela chora, lembrando daquele dia. Aí o dia que o menino abre, fala: mamãe, que legal! E amassa a folha. Experimenta dizer que aquela folha não tem o menor valor para aquela moça. Experimenta dizer que aquilo é um lixo, que não serve para nada. Tira esse lixo da Bíblia, mulher. Porque de fato, para você, aquela folha não significa nada. Mas para ela aquela folha tem um significado. E o significado é suficiente para valorizar todo o seu trabalho. Por isso eu quero falar com você que estuda teologia. E que dificilmente vai encontrar nas pessoas à sua volta um valor para o que você está fazendo. Porque o que você está fazendo não produz nada. Não produz dinheiro, não te faz rico, não é? Porque se você quisesse ser rico, você tinha que fazer um templo e não ficar estudando teologia. E tinha que fazer um templo maior do que o de Salomão, o templo de Absalão.
Então, se você está estudando, eu gostaria que você continuasse o teu caminho, porque nunca a igreja precisou tanto de intelectuais que estudem profundamente o pensamento, com toda a sua abstração que ele requer, com um coração piedoso e com a vontade de servir a igreja. Porque o que a igreja mais precisa hoje é de homens sábios. E a sabedoria, ela vem quando a gente para o que a gente está fazendo, para aprofundar o pensamento, para estudar. Intelectuais são todos aqueles cuja atividade, por essência, não persegue fins práticos, e que, obtendo sua alegria do exercício da arte ou da ciência ou da especulação metafísica, em suma, de posse de um bem não temporal, dizem de certa maneira: meu reino não é deste mundo. De fato, desde mais de 2000 anos até estes últimos tempos, percebo, através da história, de uma série de filósofos, teólogos, literatos, artistas, cientistas, em oposição formal ao realismo das multidões. Em toda a história do pensamento cristão, você vai encontrar uma oposição entre uma massa popular que vai exigir do pensador uma atitude, quando o pensador ele está ali para dizer a verdade. Então, é uma linha muito tênue entre essa convocação que principalmente nós latino-americanos sofremos por conta, inclusive, das teologias cristãs controladas, por exemplo, por uma ideologia de corte mais próximo do marxismo, que exige, portanto, que o teólogo seja um teólogo engajado na esfera da comunidade e que ele experimente o dia a dia da comunidade. E, de fato, em algum momento, o intelectual, o pensador, precisa viver com a comunidade. Mas isso é muito diferente de o intelectual se voltar para uma pragmática que vai tornar e viabilizar todo o seu pensamento. Na história da filosofia, Platão descreve Sócrates como uma espécie de pensador intelectual que procurou a sabedoria em todos os lugares e descobriu a maior de todas elas. Aquela frase que se torna desculpa de aluno que não estuda no dia da prova. Professor, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Vai tomar um 0, porque Sócrates só disse isso, só sei que nada sei, depois que ele estudou pra caramba. Então não é porque você não estuda que você diz só sei que nada sei, você tem que estudar muito para dizer só sei que nada sei. E quando ele disse isso, o que ele manifestou foi o seguinte: agora que eu detenho a maior de todas as sabedorias, que é a consciência da minha ignorância, a minha missão vai ser me voltar para a comunidade, para mostrar para a minha comunidade exatamente isso, torná-la consciente de sua ignorância. Então o intelectual, que é Sócrates, vai começar a questionar artesão, escravo, pessoas do dia a dia, pessoas que acham que entendem de tudo sobre a vida, e ele vai mostrar: olha, eu acho que você não conhece a verdade como você acha que você conhece. Final da história, um cara que provoca, como Sócrates, as pessoas a conhecerem a verdade que elas não querem enxergar, só pode ter um fim: ser criticado e rejeitado pela comunidade. Mas o cristianismo não precisa se inspirar no Sócrates, porque o cristianismo teve o maior de todos os intelectuais, Jesus Cristo. E Ele caminhou entre nós com toda a sabedoria que o Verbo Divino tem, e nos ensinou as verdades,
e nos mostrou o caminho da verdade. E um dia, quando uma mulher se aproximou dele, e essa mulher, ela estava tão emocionada, que derrubou um perfume caríssimo sobre sua cabeça, um dos seus discípulos disse assim: cara, perfume mó caro, já viu quantas minha casa, minha vida dava para construir com esse negócio? Pô, meu, assim não dá. E aí Jesus olha para ele e diz o quê? Os pobres, vocês têm sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre me têm. Essa mulher fez uma grande obra para comigo. Ela derramou um perfume caríssimo, celebrando a minha morte. Por isso, olha o que Jesus diz: todas as vezes que o Evangelho for pregado, que essa mulher seja lembrada. Por que essa mulher tem que ser lembrada por nós teólogos latino-americanos, quando a gente prega o Evangelho? Para a gente não reduzir o Evangelho a simplesmente ajudar os necessitados. A ajudar os necessitados, sim, mas sobretudo descobrir que o pobre e a dedicação que você pode ter para o pobre não é a salvação da tua alma. De que a tua dedicação pelos pobres não pode ser uma maneira de você expurgar tua culpa pela omissão de não abençoar os frágeis e pequeninos que estão à sua volta. Aquela mulher precisa ser lembrada para que a gente, no nosso pecado de omissão, não caia na tentação de reduzir o Evangelho a uma mera tentativa de resolver a minha culpa pela minha inoperância. O Evangelho, ele traz luz para Jesus Cristo. Que você possa olhar para Ele e de fato saber que a única salvação não está no governo, não está nas ideologias, a salvação está apenas em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.